paraxá vai de Números 13, 1 a 15, 41. A porção dos profetas é Josué 2, 1 a 24. E a porção do Beit Paraxá é Lucas 17, 1 a 18, 43. Nós vamos comentar. E Yeshua nessa paraxá está mais ou menos como sempre, né, na sua vida na terra, interrogado pelos fariseus. Veja lá em Lucas 17, 20. Sendo Yeshua interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Elohim, respondeu-lhes: o reino de Elohim não vem com aparência exterior. O interessante dessa resposta é que Israel estava acostumado a ser invadido por reinos diversos, desde que quebraram o pacto com Yud e Vav. Israel foi invadido pelo Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego e, por fim, o Império Romano. Então, Israel estava acostumado com as glórias dos reinos que os dominavam. E todos esses impérios que Israel presenciou vinham com aparência exteriores e muita glória. Porque o dominador chegava montado com seus cavalos, não é? Bonito, com muitos soldados marchando ao lado, cheio de glória, todo mundo curvando diante do comandante, do imperador. Então Israel estava acostumado com o reino glorioso. E a resposta de Yeshua à pergunta dos fariseus é que o reino de Elohim não vem com aparência exterior. Muito estranho, não é? Como assim? Como que um reino não vem com aparência? E também sem demonstração de força. Muito estranho. Israel não estava acostumado com isso, como o ser humano não está acostumado com isso. Nós estamos vendo a guerra aí da Rússia. A Rússia tem um império forte, não é? Tem armas, tem armamento, invade às vezes, e as pessoas têm medo da Rússia. Os Estados Unidos também, que tem um poderio bélico muito grande. Então, nós, seres humanos, não estamos acostumados com um império que não tem aparência exterior. Para a gente é uma coisa muito diferente. Que reino é este sem aparência, sem demonstração de poderio militar? É diferente de todos os reinos que já existiram nessa terra. E mais, um reino que você não pode dizer que ele está perto de você ou que você está inserido nele no tempo ou no espaço. Esse reino não é igual ao reino do Brasil. Você está inserido nele. Você vê o reino do Brasil. Tem fronteiras. Você sabe onde ele começa e você sabe onde ele termina. Todos os reinos são assim, mas esse reino não é assim. Você não tem um parâmetro territorial dele. Não por enquanto. Sabe por quê? Yeshua responde por quê. Complementando lá em Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Isso é parâmetro físico. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Onde é que é o reino dos Estados Unidos? É lá na América do Norte. Aonde é o reino do Brasil? É aqui na América do Sul. É físico. Mas esse reino, Yeshua está dizendo, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Elohim está dentro de vós. Que coisa, hein? Esse reino ele não está no exterior. Gente, é muito diferente. Os fariseus devem ter ouvido isso e devem ter pensado, esse moço
Não sabe o que está falando. Que reino é esse? Que eu não posso dizer que ele está aqui ou ele está lá. Que reino é esse que não vem com glória, com poderio militar? Que reino é esse que este rapaz tanto fala? É o único reino que já surgiu na terra, que antes de aparecer em glória e de tomar posse de território, usa suas forças e poder para conquistar primeiro o interior dos homens. É o único. É o único reino que o seu comandante, o seu imperador, o seu governante veio sozinho dominar. É o único. Você já viu? Você já viu se aquele grego, o grande, como é que ele chama? Esqueci. O Alexandre o Grande, ele foi sozinho dominar os outros? Hein? Não, ele foi com um grande exército. Então esse é o primeiro e único reino na terra em que o seu comandante vem sozinho. E mais, ele não veio disputar território. Ele não veio aprisionar homens como os outros impérios. Mas ele veio conquistar, talvez, o território mais difícil que se tem para conquistar. E que nenhum homem, nenhum império conseguiu conquistar. O coração dos homens. Ou seja, nosso interior. E sabe com que armas este reino conquista os corações dos homens? Primeiro com amor, com laços de amor eu vos lacei, com justiça, com paz e com alegria. Veja em Romanos 14, 17, 18, porque o reino de Elohim não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e no gozo no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Machia, o rei deste reino, agradável é a Elohim e aceito aos homens. Esse é um reino completamente diferente de todos os reinos que nós temos conhecimento. Logo depois, o rei deste reino dá um recado para seus seguidores de uma coisa que estamos vivendo até hoje, visto que nós também somos seguidores desse reino. Veja em Lucas 7, 17 e 22. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não verei. Esse reino em tudo ele é diferente. O rei deste reino, que é Yeshua, já estava dizendo que partiria na terra e ficaria sem ser visto por nós, seus discípulos, durante muito tempo. Que conquistador que chega no outro povo, domina o outro povo e se ausenta. Não existe. Só este. E mais, o conquistador diz que vai se ausentar durante muito tempo. Por isso ele também nos falou depois que questionaram ele, por que seus discípulos não jejuavam? Em Mateus 9,15, respondeu-lhe Yeshua: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, então hão de jejuar. Nós estamos nesse tempo. O noivo, o rei desse império, não está entre nós. Ele foi embora, como ele falou. Ele prometeu voltar, mas ele ainda está ausente entre nós. É muito interessante esse reino, pois o conquistador vem sem aparência exterior e sem glória, conquista corações e logo depois se ausenta. E mais, avisa que vai se ausentar, não é nem um segredo. Ele fala para todo mundo que vai se ausentar. E depois de avisar que vai se ausentar, avisa também que no período de sua ausência
Muitos dirão que o conquistador está aqui ou ali, no tempo e no espaço, aqui na terra, e ele ainda diz: não acredite, não siga essas pessoas que assim falam, pois o retorno do conquistador, aí sim, será com muita glória e todos o verão, como está escrito em Lucas 17, 23 e 24. Dir-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades, nem os sigais, pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Todos verão, todos. Como dito também em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o interessante disso tudo é que o retorno triunfal de seu rei, do rei deste império, já está planejado e já foi anunciado desde um passado muito remoto. Não é novidade o retorno dele. Veja em Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha um como as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e foi apresentado diante dele. E este retorno anunciado no passado remoto também já foi revelado o lugar no futuro que ele acontecerá, que está bem próximo. Veja em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No retorno dele, todos verão quem existiu, quem existe hoje e quem existirá. Toda a criação verá, toda a criação vai parar, porque ele vai surgir no céu, entre as nuvens, e será com grande glória e poder. Inclusive, foi também mostrado como o rei estará vestido gloriosamente em seu retorno glorioso. Até isso já foi mostrado, Apocalipse 1, de 12 a 16. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Que coisa tremenda! Inclusive, já foi planejado até o alcance, ou seja, o domínio deste reino e o tempo de sua duração. Tudo isso já está estabelecido. Posso lhe dizer que será o maior império que já existiu sobre a face da terra. Daniel 7,14. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. É o único reino que vai tomar posse da terra de todas as nações e nunca mais será dominado por outro reino, porque ele abaterá todos os outros reinos e reinará de eternidade a eternidade, sem fim. Mas antes que estas maravilhas aconteçam,
Yeshua, o rei, diz que primeiro ele tem que ser rejeitado. Até nisso, esse império é diferente. Porque o próprio rei diz que tem que ser rejeitado. Olha só, Lucas 7:25. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E ainda, para diferenciá-lo de todos os conquistadores, reis e imperadores de todos os impérios que existiram e existem na terra, que morrem de medo de serem mortos e ficam rodeados de segurança para não serem assassinados, o rei deste reino anuncia a sua própria morte. É muito diferente. Enquanto os governantes, os imperadores, os reis, os presidentes estão rodeados de segurança, com medo de serem mortos, esse imperador, esse rei desse reino, anuncia a sua própria morte. E não contrata segurança para protegê-lo. E não foge da morte. Impressionante, né? Ele não contrata segurança. Até pastores estão contratando segurança, mas ele não contrata segurança e não tem medo da morte. Pelo contrário, ele vai em direção a ela. E mais, ele anuncia a sua ressurreição. Ele anuncia a sua morte e anuncia a sua ressurreição. Nenhum imperador fez isso. Acho que a gente tinha que chamar ele de grande, não o Alexandre. Porque o Alexandre conquistou muitas coisas. Mas o Alexandre tinha medo de ser morto. E morreu. E não voltou. Os imperadores romanos, cadê eles? Todos morreram. Mas o imperador deste reino foi o único que falou que ia morrer, andou até a morte, não tinha segurança, morreu e anunciou a sua ressurreição. Ainda deu um prazo. O Dini nos Estados Unidos tentou fazer isso, mas não conseguiu. Muitos homens tentaram, mas nenhum deles conseguiu. Mas esse imperador, esse rei, disse que iria morrer e disse quanto tempo ia ficar morto. Disse que ficaria morto 3 dias e 3 noites. E depois ressuscitaria. Lucas 9:22. E disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Muita ousadia, né? Muito tremendo. Falou que ia morrer e falou que ia ressuscitar antes de morrer. Só isso já demonstra que Yeshua, o Filho do Homem, é quem ele disse que é. O filho de Yud-Heh-Vav-Heh, o Mashiach de Israel. O rei que tanto Israel pediu a Yud-Heh-Vav-Heh no passado. E depois ele compara seu retorno, seu dia, com os dias de Noé. Veja lá em Lucas 7:26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. O que Yeshua quer dizer com isso? Ele quer nos ensinar que os dias anteriores ao seu retorno serão dias comuns. Você vai ver pessoas se levantando, indo para a padaria comprar pão, indo aos restaurantes, dando a sua corridinha de manhã, fazendo café, não é verdade? Os adolescentes indo para a escola reclamando com a mãe, tem que acordar cedo
vai ser um dia completamente comum. Não espere que haja alguma coisa diferente nos dias anteriores, algum sinal espetacular para você se preparar. Não espere isso. Vai ser um dia comum, como foi na época de Noé. Serão dias comuns, normais, dias como outro qualquer. Mas quando o Filho do Homem apontar no céu, será como Noé entrou na arca e fechou a porta da arca, para salvar do juízo divino 8 pessoas e 7 casais de cada animal puro, e um casal de cada animal impuro. Você não enxerga nada nisso? Hein? Isso quer dizer que quando Yeshua voltar, trará juízo destruidor da parte de Yud-Heh-Vav-Heh. Gente, quando Yeshua voltar, vai morrer muita gente em toda a terra. Presta atenção, Yud-Heh-Vav-Heh criou tudo em 6 dias. Não foi? E no 7º ele descansou. Quando o homem pecou, houve necessidade de um 8º dia na criação. E esse 8º dia é tipificado pelas 8 pessoas dentro da arca. Não eram 8? E como Deus tipifica Israel como ovelha, animal limpo, e os gentios ele tipifica como animais impuros, mas alguns santificados, para entender, basta você recorrer à visão de Pedro, com um lençol branco e com animais impuros, e a ordem divina a Pedro de matar e comer, e a resposta de Pedro, nunca tinha comido animal impuro, e a resposta divina a Pedro, não chame impuro que tenho santificado. E os animais naquele lençol branco são animais impuros, são os gentios. O que significa que no dia que Yeshua voltar, haverá salvação em Israel e entre as nações gentílicas. Exatamente como Noé. 8 pessoas, que é o 8º dia da criação, o retorno de Yeshua, e 7 casais de cada animal puro e um casal de cada animal impuro. Gente, 100 animal puro, 7 animais puros representam Israel. E 7 é o número da totalidade. Então chegamos naquilo que Paulo falou em Romanos 11, de 25 a 26. Porque não quero, irmãos, que ignorei este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. É o 7. Está vendo? Como está escrito, virá de Sião um libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A questão, meu irmão, final, independente de você ser judeu ou gentio, é: você estará dentro ou fora da arca no dia do retorno de Yeshua? Hein? Porque quem fez essa comparação foi o próprio Senhor. Tem 7 casais de animais puros, que é a totalidade de Israel, como Paulo fala, e um casal de cada animal. E você se reporta à visão de Pedro do lençol dos animais impuros que o Senhor está santificando. A pergunta é: quando Yeshua voltar, você estará dentro da arca ou fora dela? Se estiver fora, grande será o juízo de Deus e muitos morrerão. Se você estiver dentro, seja você judeu, seja você gentio, você estará reinando nesse império glorioso que nunca mais terá fim. Shabbat shalom.